Quando eu entrei aqui, que estavam os quadros já postos, as mesas, tudo postinho, olha, me engasgou aqui de tanta alegria que eu fiquei, porque foi um trabalho maravilhoso. Olha, eu nunca poderia imaginar que ia ficar assim. Eu estava andando com o Paulo, que é o gerente aqui da fazenda. Isso foi final de 2023, por aí. Daí, o Paulo falou, que está fazendo um escritório aqui? Porque o escritório antigo já estava meio feio e eu sou caprichoso aqui com as coisas. Então, da ideia do Paulo, eu comprei a ideia também e chamamos o pessoal da arquitetura. Eu fiz aqui um viveiro de pássaros, né? Tem uma pessoa especializada nisso. Então, eu acho que ficou assim, maravilhoso. E, então, em função da no nosso dia a dia, que é só madeira, se olhar isso aqui para cima, é assim, maravilhoso, uma coisa indescritível. Todas as pessoas que vêm aqui elogiam o teu trabalho, como ficou, né, o cuidado. É bem gratificante isso aí. E eu olhei aquilo e falei, vai ser muito difícil ficar desse jeito. Quando eu entrei aqui, desci com a minha esposa, ela também assim ficou de boca aberta com a maravilha que vocês fizeram aqui. Meus parabéns. Foi o primeiro projeto que eu executei, que eu projetei e que eu executei com MLC e com wood frame também. E é uma tecnologia construtiva que, desde que eu comecei a estudar na faculdade, sempre me impressionou muito e eu sempre busquei encaixar ele em algum projeto que fizesse sentido. Lógico que a gente sabe que em todos os projetos isso faz sentido, mas esse em específico foi uma oportunidade de ouro, assim, sabe? Porque trata-se de um local que trabalha muito com reflorestamento, que recebe muita pessoa externa e que eles têm que vender a imagem, e acaba que eles conseguem expor o produto deles e todas as possibilidades que você consegue explorar com a madeira em um projeto que, para mim, lógico, sou suspeito para falar, mas ilustra assim as possibilidades construtivas que você consegue explorar com o sistema. Eu fui muito minucioso na escolha dos parceiros que eu ia botar na operação. Eu fui conversando com o pessoal e conectando as pessoas para que isso saísse do papel. E a escolha pela Imergrum foi justamente por isso, assim, eu comecei a buscar empresas que fossem referência, que eu não tivesse problema de confiança e que eu soubesse que botando na operação eu não ia ter problema nenhum. Então, para mim a escolha foi de certa maneira simples porque eu fui atrás de quem seria o melhor para executar isso. Eu acho que a madeira, além dela representar a facilidade do sistema construtivo, ela representa muito o conceito do projeto que foi trazido para cá. Além de um projeto que o resultado é muito gratificante, o processo também foi muito bom. Lógico, você está trabalhando com uma tecnologia construtiva que foge do convencional que a gente está habituado. E de maneira alguma ela representa barreiras, a gente consegue fazer tudo. Só que você tem que ter atenção a alguns detalhes. Então eu acho que isso é muito bacana, você se qualificar para o método construtivo e não o contrário. E foi muito fácil fazer dar certo. Não só porque eu vejo que a gente estava de cabeça aberta, mas a Imergrum também estava de mente aberta para receber as nossas ideias projetuais e encontrar soluções que tornassem o nosso projeto algo execuível e de fácil execução mesmo. E facilitar com que a gente fortalecesse essa parceria entre Barges que Avon e Imergrum que a gente pretende levar para outros projetos. Então você está num entorno com vida, com natureza, e você conseguir trazer isso para dentro de um escritório, que normalmente é um ambiente muito quadrado, muito travado, é algo que assim, foi uma das principais ideias do projeto e algo que é muito gratificante ver que posterior à execução, a gente conseguiu atingir esse objetivo com excelência. Principalmente pelo escopo do projeto, a gente não tem só um escritório. Então a ideia era você juntar um escritório e um viveiro. Duas coisas que na teoria não tem nada a ver, mas que quando você consegue apelar para o método construtivo que faz essa conexão, é perfeito. A gente não teve medo em ousar na quantidade de madeira a ser utilizada. A gente optou, né, por adotar a madeira como principal revestimento desse escritório, para que você conseguisse trazer todo o entorno para dentro do escritório e que você conseguisse fazer essa ponte entre escritório e viveiro de uma maneira fluida. Então você vê a unidade, por mais que uma coisa não atrapalhe outra, você tenha distinção de fluxos, você, quando olha para o escritório, você vê uma unidade em tudo. E o viveiro acaba representando
até algo que traz qualidade de vida para quem está dentro do escritório. É muito mais gostoso você trabalhar com uma vista bonita, com passarinho, com tudo, do que você estar no meio da cidade, aquela coisa muito travada. Então acho que isso foi um dos benefícios da gente adotar esse método construtivo e de assumir a madeira como madeira mesmo, como um revestimento que traz essa questão de natureza, que representa a sustentabilidade do empreendimento. Eu acho que isso é algo muito positivo. Bom, então esse projeto ele nasceu com o Luca da Bajo Schiavon, né, nos procurando. Foi até uma mensagem inesperada que ele mandou para mim. E aí a gente começou uma troca de conversas, foi explicado para nós o que seria esse projeto. E aí a Imergrum ela atua, né, e cada vez mais ela está posicionada no sentido de centralizar as soluções e ser uma empresa que faz essa gestão da obra e das soluções. Então nós produzimos o wood frame, mas as outras tecnologias em madeira engenheirada, que no caso aqui foi o MLC, nós identificamos um parceiro, né, contratamos uma empresa para beneficiar e produzir essas vigas, levamos para a nossa indústria, onde foram beneficiadas as vigas, trouxemos para a obra para montar. E essa compatibilização de projeto wood frame mais MLC é um diferencial de mercado que a gente está trazendo agora, porque é um trabalho intenso de engenharia para que quando chega na obra, a obra flua naturalmente e flua sem problemas. Então até para definir alturas, encaixes, acabamentos, né, tem detalhes de acabamentos ali que a gente já pensa em projeto, não deixa necessariamente para resolver em obra. Bem, na verdade a gente evita de tomar decisões em obra. A maior parte das decisões a gente já prevê em projeto. E o relacionamento que a gente teve com a Bajo Schiavon foi um diferencial bastante relevante nesse projeto, porque muitas vezes a gente recebe um projeto que ele vem travado, que não tem essa possibilidade de adaptações, de uma troca de fato. Então, tanto Imergrum quanto Bajo Schiavon estávamos dispostos a chegar numa solução para o cliente. Então, não foi só focar nisso, mas também na solução como um todo. Então, trabalhamos com vários parceiros, né, que foi o montador, que foi, né, no caso o Fernando Duque, o Alexandre, que fez essa gestão de obra, de fundação e acabamentos. Então, fluiu muito bem. A gente sabe que a distância para movimentar grandes volumes acaba sendo um problema. Então, fazer uma obra in loco teria certamente um prazo muito mais longo, coisa que com a tecnologia industrializada a gente conseguiu levar o que foi possível para a indústria e trazer para a obra já com diversos acabamentos já. Então toda a parte elétrica, hidráulica, as paredes já vêm prontas para a obra, as vigas já vieram industrializadas. Então foi um trabalho de montagem a remates, né, que são os acabamentos, pré-acabamentos, e depois a fase de finalização, pintura, instalação de janelas, fechamento de paredes, né, tratamento de juntas. Então foi um trabalho que fluiu super bem. A fazenda dele aqui é uma fazenda diferenciada, é uma fazenda que agrega várias preocupações com o colaborador, né? Ele tem academia, tem escola, e ele quis ter um escritório com um viveiro, inclusive de pássaros, que venha contribuir com essa forma dele trabalhar aqui, que é privilegiar o colaborador. E a madeira, que é a principal matéria-prima que a gente utiliza no sistema construtivo, também tem uma sinergia muito forte com a fazenda, porque a madeira é plantada aqui, né? É uma fazenda de reflorestamento. Então, observe-se a cadeia inteira, né? Eles fazem a muda, eles plantam, colhem, beneficiam de alguma forma, e a gente está utilizando essa madeira e ela está aqui, né? Materializada numa construção, numa obra que ficou super bonita. A princípio, eu fui contratado para fazer o gerenciamento da obra bem no começo do processo. Então, eu não sabia nem como seria executado, né? Em qual sistema executivo que a gente iria trabalhar. Depois me foi apresentada a empresa, a Imergrum, para ser desenvolvido o trabalho em madeira, né? A gente sempre fica um pouco reticente no começo com relação ao método construtivo, porque não é uma coisa que você está habituado a trabalhar. Mas o desenrolar do trabalho foi muito positivo, né? Até a gente viu como os desafios de arquitetura e de engenharia, quando são feitos por profissionais qualificados e dispostos a fazer um bom trabalho, como a coisa pode evoluir bem, né? Então, nós não tivemos nenhuma dificuldade executiva
porque foi tudo muito bem planejado. Então, os projetos foram bem desenvolvidos, bem compatibilizados, deu tudo muito certo. A minha experiência com o pessoal da Imergrum foi muito positiva desde o começo dos trabalhos, porque é difícil às vezes você enxergar, né, as dificuldades executivas, e como foi tudo muito bem planejado, a parte de projeto, os profissionais também são muito dedicados, acabou tudo se desenrolando muito bem. Foi uma satisfação muito grande trabalhar com a Imergrum. Bom, nossa participação foi na etapa de execução, né? A nossa equipe, a nossa empresa está focada na construção seca já há uns 10 anos, mais de 10 anos já, com foco na carpintaria, no sistema de wood frame e em projetos industrializados, que é de onde vem a nossa maior bagagem, né? As etapas, então, industrializadas, para nós não são bem familiares, nenhum desafio, bem tranquilo de executar. E as etapas de MLC são algumas etapas mais novas para nós, são materiais que nós ainda não utilizamos tanto, mas não tivemos tanta dificuldade na compatibilização entre o sistema industrializado de wood frame com a execução da cobertura em MLC. A F está focada na construção seca e nós trabalhamos já há um tempo em outros projetos com a Imergrum e essa caminhada tem sido construtiva de forma bem positiva, né? A gente tem aprendido de forma positiva nesse processo, em projetos residenciais, comerciais também. Então, nós temos amadurecido em parceria junto com a Imer, né? Quando o Luca da Bajos Schiavon me ligou, perguntando se a gente conseguia fazer um projeto em madeira, com uma cobertura com 2 águas, eu falei sim. Quando ele me enviou o projeto, eu já falei, não, isso aqui é a nossa cara, isso aqui a gente consegue fazer. Eu já comecei a imaginar como que poderia ser, e daí ali começou a desenvolver uma parceria muito próxima. Foi muito bacana, ele sempre muito aberto para as ideias que a gente trouxe, com as dificuldades, limite da madeira também, tanto das paredes como das vigas laminadas coladas que a gente utilizou nesse projeto. Então, a gente sempre também explicando por que não era possível, qual que seria a melhor solução. Quando eles estavam querendo trazer os banzos para cima das treliças, e a gente explicou para ele que os esforços seriam muito grandes ali nas paredes, mas que a gente poderia trazer eles para baixo e fazer umas conexões ocultas que poderiam valorizar mais a madeira. Então ele foi sempre muito aberto ali, foi um trabalho muito, muito produtivo, e que em todo o processo ali, até a compatibilização com os detalhes, a gente trabalhou muito junto, explicando por que a gente faz o tanto detalhe e como que eles são feitos, a importância de cada etapa. A gente abraçou toda essa parte de madeira, vamos dizer assim, né? A fabricação dos painéis, foram 23 painéis com 3 metros de altura, o maior tinha 9 metros, quase 10 metros de comprimento. Então, a gente produziu os painéis, eles quase completamente acabados, produzindo ali na nossa fábrica com todos os acabamentos, hidráulica, elétrica, e as treliças também a gente fez toda uma pré-usinagem na fábrica. A gente só não trouxe ela montada por questão da dimensão da treliça, né? Que ela era muito alta, muito comprida. Então a gente fez a montagem delas aqui. Em função de a gente ter industrializado esses painéis de cobertura, agilizou muito a montagem em loco. Então foram um dia para cada água, um dia para cada lado da cobertura. Então foram no total 2 dias ali, a casa, o escritório, estava estanque e poderia já receber o isolamento, a membrana e depois as telhas, em seguida as telhas. A Cambiju é uma fazenda que pode receber você aqui. Por exemplo, se aparece um cliente novo e tal, o cara não tem a noção, né? E nós estamos a 50 minutos de Curitiba. Então, as portas estão abertas aqui para vocês, para mostrarem essa maravilha aqui toda.